Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano, tudo bem? Professora Milena falando com vocês, né? A gente está iniciando uma nova etapa dos nossos estudos e as turmas do sétimo ano A, B e C estarão tendo aula tanto comigo, né, que é a professora Milena Borges, quanto com o professor Roberto Llamas. Então, uma semana vocês ficarão comigo, né? E na outra semana com o professor Roberto. Então, a gente vai dar início ao nosso segundo volume do livro de História. E o tema, ele é falando sobre a África, né? Esse assunto, ele está na página 3 do livro de vocês, do livro de História, é o início, né? É a primeira parte do livro novo. E esse assunto ele tem assim umas informações maravilhosas. Então eu fiz uma pesquisa, trabalhar umas imagens com vocês e a gente vai aprimorar um pouco mais sobre o continente africano, né? E a gente vai falar justamente sobre essa diversidade de um continente tão rico, né? Que está dentro da nossa história em vários momentos, tanto a história de modo geral do mundo como também a história do nosso país, né, que é o Brasil no continente americano, tá? Então vamos começar, vamos começar. Eu vou sempre estar mudando, né, a minha imagem aqui com vocês, porque eu ainda estou aprendendo a mexer com material. E aí a gente está aqui com a primeira imagem falando justamente da geografia da África, né, e a gente vai trabalhar no livro a África subsaariana, né, que no caso é o comércio. E também como esse continente, essa parte do continente, ela vai contribuir para as atividades econômicas. Então, se vocês forem observar no livro de vocês, no início do livro, ele vem falando um pouquinho sobre dois períodos da história que a gente já trabalhou, que é sobre o Egito, uma grande civilização que se localizou no norte da África, que a gente já trabalhou. E também falando um pouquinho sobre a influência do Islã, né, que é uma das religiões monoteístas desenvolvida na região da Península Arábica e que também tem influência com os africanos, porque o Islã se expande para o continente da África, principalmente nessa região que a gente está vendo agora. Então, bora falar um pouquinho da geografia de duas áreas muito importantes do continente africano e que é importante vocês compreenderem, né, para poder ter uma ideia da importância do comércio nessa região que tem a ver com a geografia. Então, se vocês observarem no mapa, nós temos o grande deserto do Saara, que é o terceiro deserto maior do mundo, mas é o primeiro de uma região mais quente, ou seja, é o deserto mais quente do mundo, mas é o terceiro em dimensão. E nós temos abaixo uma área que é chamada de Sahel, que ela é uma faixa que divide a área mais quente e árida do deserto com a proximidade, fazendo o meio ali da região das florestas tropicais, né? Então, essas duas áreas, uma intermediária, que é o Sahel, é uma área mais onde você tem uma vegetação típica das savanas, e, claro, um número variado de seres vivos, né? No caso de animais, vegetação. E nós temos o Saara, que é o grande continente, ou melhor dizendo, o grande deserto desse continente, e uma região de deserto, né? Com baixíssima umidade, pouco período de chuva, um calor intenso, temperaturas que variam dependendo do dia e da noite, né? E uma limitação maior para sobreviver nessa região. Então, para a gente entender de início o comércio, né? O desenvolvimento das atividades e até a formação dos povos, que nesse local é preciso compreender essa parte da geografia para a gente estar sempre relembrando como foi que os povos, né, se desenvolveram nessa parte do continente africano, né? Quando a gente fala sobre a África, nós temos dois personagens dentro dessa área que vocês estão vendo aí, né? Do Sahel
e do norte, né, na parte acima, né, do Saara, dentro do continente africano. Então, os griotes são os contadores de história, que estão ali mais na área do Sahel, né, na parte ali da faixa entre o deserto e as vegetações tropicais, as florestas tropicais. Eles são personagens muito importantes porque a partir deles a gente vai conhecer o cotidiano, as práticas religiosas, todo ali aquele envolvimento dos conhecimentos com a floresta, com os animais, com os seres espirituais. Então esses personagens, eles são de grande importância para a gente conhecer mais a cultura dessa parte dos africanos. E os berberes, que são personagens que são representados como nômades do deserto, eles fazem o caminho por dentro do deserto, né? Então eles são povos antigos, né? Vivem em caravanas, praticam o comércio e que já eram muito importantes nesse período que a gente está trabalhando aqui do comércio subsaariano, né? Na região do Sahel e do Saara, puxando o lado oeste do continente africano e do lado norte também. Então é muito importante que a gente conheça esses dois grupos de personagens para a gente compreender também, dentro desse contexto, a importância dos africanos para a nossa história, tá bom? Aqui a gente está vendo algumas informações importantes, porque o Saara, mesmo ele sendo o terceiro maior deserto e em temperatura o mais quente, ele nunca foi uma barreira intransponível, ou seja, sempre tiveram povos, como no caso os berberes, que eu falei para vocês, que utilizavam o deserto para fazer caminhos, para viverem, para se locomoverem, para praticar as trocas de mercadorias, né, de produtos. E a história conta que os egípcios, né, como nós já estudamos, os egípcios foram os povos que se destacaram na vivência dentro do deserto, utilizando o Nilo, né, como seu principal ali, o que contribuiu para as práticas de atividade econômica, né, como canal de água, irrigação, a prática da agricultura, a criação de animais, o próprio transporte, comércio pelo rio. Então, os egípcios, eles se destacaram nessa conquista do deserto, né? Uma outra informação importante, que a partir do século III nós vamos utilizar os dromedários, né? Também os camelos, que vão vir da região da região árabe, trazidos pelos árabes islâmicos, e contribuiu para melhorar o caminho que essas pessoas pudessem seguir dentro do deserto, por esses animais serem mais resistentes e terem se adaptado a esse deserto do Saara, que não é o deserto de origem desses animais. Então, possibilitou uma ajuda muito grande para as práticas comerciais com a chegada desses animais, tá? Quando a gente fala do Islã, né, que tem a participação dos árabes e também a participação desses animais, no caso dos camelos, dos dromedários, e a contribuição que esses povos trouxeram para dentro dessa parte da África. Então, esse mapa que vocês estão vendo, por exemplo, aí na tela de vocês, é a influência dessa prática religiosa, né, dessa religião que é o Islã, também chamado de religião muçulmana. E entre os séculos X e século XVI vai ser uma grande intensificação das atividades comerciais, tendo como chefia os muçulmanos, né? Lembrando que a prática do comércio pelo deserto já era conhecido na região da Península Arábica, né, que também tem uma área de deserto. E esses comerciantes, eles trazem o conhecimento deles e claro, além da sua cultura, o animal, né, que vai contribuir muito para essa atividade, que são os camelos, né, os dromedários. Esse material aqui que eu
que eu trouxe para vocês, ele é a Rota do Saara, para vocês observarem. Essa imagem vocês têm aí no livro de vocês, na página 7, que tem um caminho de algumas cidades muito importante, né? E o que é que se comercializava entre essas áreas, que os dias que eles passavam dentro do deserto e o que eles comercializavam, né, andando em caravanas. E essa outra imagem é justamente para vocês verem as principais rotas e dos produtos que eram comercializados, né, produtos muito valiosos naquela época e que enriqueciam os donos das caravanas, os comerciantes, né, mesmo tendo muita dificuldade. Entre os produtos que a gente pode destacar aí, nós temos o sal, o ouro, a noz de cola, né, que eram carregados pelos camelos, né, e precisava ter aí um grupo de soldados armados, justamente porque como essas caravanas percorriam distâncias, né, dias dentro do deserto para poder ali praticar o comércio, então eles poderiam o quê? Serem atacados por outros grupos para tomar as mercadorias. Então, dentro dessas atividades comerciais, acontecia uma troca de produtos. Então, se trazia produtos do norte, que eram levados para a parte mais baixa do Saara, depois do Sahel, como eu falei para vocês, e ali fazia-se a troca. Então, por exemplo, do norte da África vinham o ferro, vinham o cobre, tecidos, cavalos, artigos de luxo que eram trocados pelos outros produtos que eram explorados ali nas cidades, entre o deserto e o Sahel, que eram o sal, o ouro, a noz cola, o marfim, entre outros produtos, e escravos. Então havia uma troca, né, que a gente pode chamar de escambo, né, um nome utilizado também na história para fazer ali a troca de mercadorias. É importante vocês compreenderem que o comércio de escravos estava dentro das principais atividades, porque esse ser humano ele era muito valorizado para fazer diversos tipos de serviços, né? Agricultura, mineração, artesanato. A gente não vai aprofundar tanto esse comércio de escravos porque é a segunda parte da nossa aula na semana que vem. O professor Roberto Lhamas vai aprofundar mais para vocês. E esse comércio de escravo, que ele era muito expandido, não era só dentro da África que os escravos eram comercializados, mas para outras regiões da Arábia, até mesmo China, Europa, que esses seres humanos eram vendidos, né? Trocados, vendidos. Então, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula sobre esse tema que tem a ver com a nossa cultura, né? Com a nossa história do Brasil, porque nós praticamos o comércio entre a África durante muitos séculos, né? Eu quero destacar com vocês um pouquinho essa fruta, que ela é uma fruta exótica, que é a noz cola, um produto muito rico e muito caro, rico no sentido das propriedades que ela era utilizada para aquele período e muito rica, valiosa para o comércio africano. Então essa frutinha, ela saía das florestas tropicais e ela passava um caminho muito longo do Sahel, que é a parte da savana, todo o deserto atravessando para chegar ao norte. Então muito se estragava e acabava fazendo com que ela fosse reduzida o seu comércio e ela ficaria até mais cara. Mas por que cara? Qual era o valor que ela tinha? Ela era uma mercadoria, um produto, né, uma fruta muito comercializada na região dos árabes, na região da Ásia, porque ela era afrodisíaca. Ela tinha uma substância, né, ela tem uma quantidade de substância como a cafeína, então ela era ótima para o consumo, para que o corpo ficasse energizado. Então as pessoas daquele período utilizavam como uma forma até mesmo de trazer saúde para o corpo, né, porque era um produto estimulante para que as pessoas não ficassem cansadas, né, ficassem fadigadas devido às atividades que as pessoas faziam. Então era um produto muito valorizado, né? Então eu trouxe ela para vocês. Quando a gente fala do sal, gente, como o sal era importante naquela época, hoje tem uma grande importância para várias atividades, mas para aquele período ele era tão rico
porque era a base de um alimento que era dado para os animais, assim como hoje, né? E também para a conservação da comida, né? A preparação das carnes e outros alimentos. Então, o sal ele era tão valorizado que ele chegava a ser vendido em algumas áreas de dentro do comércio subsaariano, chegava ao peso do ouro. Então, só para vocês terem ideia do quão valioso era essa mercadoria, né? E aqui nós temos então, de uma forma resumida, de tudo que eu falei para vocês sobre as atividades comerciais, eu queria colocar para vocês a expansão dos reinos africanos, né? Então, quando você olha cada reino, né, o reino de Songhai, de Gana e de Mali, você percebe que esses três reinos ou três impérios, eles se desenvolveram nas proximidades, né, da mesma região. Que região é essa? O oeste do continente africano, entre o Sahel e o Saara. O rio Níger, que é um rio que ajudou a praticar as atividades econômicas como a agricultura, o comércio, a criação de animais, a exploração do ouro também. E esses impérios, esses reinos, eles se destacaram nessa região, né? Muitos desses reis que governaram, eles vão se converter ao islamismo, a prática da arrecadação de impostos, o uso da guerra, o desejo de dominar as minas de ouro, minas de sal, as áreas onde se tinha o cultivo de produtos que eram muito valorizados. Então, esses três reinos, se vocês observarem no livro de vocês, nas páginas seguintes, né, que é o reino de Gana, né, de Mali e Songhai, vocês vão observar que esses três territórios, em períodos diferentes, eu coloquei aí os séculos, né, onde teve o maior crescimento deles, o maior desenvolvimento de ações econômicas, políticas, e vocês vão observar que cada um deles tinham como principal característica o uso da guerra, a prática da escravidão, o desenvolvimento de atividades econômicas ligado a esse comércio entre o Saara e a parte da região das florestas tropicais, levando boa parte desses produtos para o norte da África, enriquecendo vários territórios na parte norte do continente, e essas mercadorias depois elas eram levadas, exportadas para a Europa, para a região da Península Arábica, para a região das Índias, né, que é a região da Ásia. Então, se todas essas informações que eu trabalhei com vocês sobre o continente africano, ele tem como principal destaque, conhecendo a economia, conhecendo a vegetação, conhecendo as limitações dessa parte do continente, se desenvolveram muitos reinos. Entre esses, nós temos três que está dentro do material do livro de vocês. Então, para a próxima aula, que já vai ser com o professor Roberto, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão fazer as atividades do livro, né? Vocês têm aí uma semana para fazer essas atividades. Na próxima aula, o professor Lhamas, ele vai destacar, responder, tirar algumas dúvidas das principais questões desse material, desse exercício, né, que vocês estão fazendo. E se vocês tiverem alguma dúvida, os alunos do 7º ano A e B mandam a mensagem para mim de alguma dúvida das questões, e o 7º ano C manda a mensagem para o professor Lhamas para ele estar ajudando vocês nessas atividades. Esse assunto é maravilhoso, ele ainda não acabou, a gente vai falar um pouco mais, que é a parte número 2, né, do livro Dentro da África, que é mais sobre a escravidão africana, entrando aí a nossa história do Brasil, que ficou marcado com o uso do trabalho escravo. Então, eu quero desejar a vocês, né, uma boa semana de estudo, a gente está se encontrando, né, e eu tô aqui para ajudar. Qualquer dúvida pode mandar mensagem que a gente conversa, tá? Uma boa manhã para todos e até a próxima. Tchau, tchau!